muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Seu carnaval foi maravilhoso? Maravilhoso, Vera Barroso. Muito boa tarde. Boa tarde para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre resiliência. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nos últimos tempos, a capacidade de uma pessoa em lidar e superar as adversidades ganhou uma definição de resiliência. O termo é emprestado da física. É sobre isso que a gente vai conversar com o psicanalista Luiz Alberto Pi, que vai explicar para a gente por que algumas pessoas são resilientes e outras não. Ele também vai falar sobre como a gente pode desenvolver essa habilidade. E nós estamos também com a pedagoga Maria Regina Geiras. Ela é um exemplo de resiliência. Ela teve um filho assassinado em 1994, se não me engano. Ela conseguiu superar essa perda. Poucos anos depois, ela criou uma escola inclusiva para ajudar o seu neto autista. Bom, como esse programa de hoje é gravado, infelizmente a gente não tem a participação de vocês, do nosso público, pelas redes sociais, mas eu espero, Vera, espero também que vocês curtam bastante o programa de hoje. Esse programa é muito bom. A gente fez outro dia um programa sobre estresse, Pia. E aí eu descobri que estresse também era um conceito que veio da física. É engraçado, porque o conceito médico de estresse foi construído por um médico canadense chamado Hans Selye, que desenvolveu a ideia de que os organismos todos reagem da mesma maneira em situações que ele chamou de luta ou fuga, não é? Fight or flight. Quer dizer, em situações de perigo, os organismos vivos se preparam para enfrentar o perigo ou para fugir dele. Geralmente, por exemplo, entre os mamíferos... Isso gera um estresse. Entre os mamíferos, há mais fuga do que... entre os herbívoros mamíferos, há mais fuga do que luta. Entre os carnívoros, não, porque eles vão brigar até para... A vaca fica parada e o lobo avança na vaca. Em busca de alimento. Agora, o que é esse mecanismo? É um mecanismo que acelera o coração, para o sangue circular mais rápido, acelera a respiração para entrar mais oxigênio e oxigenar. O sangue vai para os músculos, predominantemente, sai da pele, de modo que os músculos estão prontos para entrar em ação e a pele, se houver algum ferimento, vai sangrar menos, porque tem menos sangue. Uma série de movimentações do organismo, há hormônios que entram em atividade, principalmente a adrenalina. A pressão sobe também para enfrentar as dificuldades. Enfim, o organismo se prepara e vai à luta ou vai fugir, gasta essa energia. O problema do civilizado é que essa energia não é gasta, porque as pessoas não estão nem correndo nem brigando. Elas estão tensas, enfrentando problemas, geralmente sentadas numa cadeira. Mas o organismo reage como se fosse para uma luta ou para uma fuga. E o que acontece? Essa energia toda que o organismo levanta para botar para fora fica contida. E esse é o mal que o estresse causa, a energia contida que fica circulando e não é descarregada. Fazendo mal. E a resiliência? O que é a resiliência? Bom, resiliência é outro termo também tomado da física. Resiliência é uma capacidade de um corpo de retomar a sua posição depois de pressionado. Ou seja, se um corpo sofre um estresse, uma pressão, depois ele volta para o lugar quando a pressão cessa. O exemplo clássico é o bambu. O vento sopra, inclina o bambu e depois o bambu volta para o lugar. Eu sempre, também tem a borracha. A borracha você estica, né? Você Depois faz um ela estresse. volta. E quando ela volta, ela mantém as mesmas qualidades. Ela pode continuar sendo esticada, que é o que acontece na nossa vida, não é, Regina? Verdade. Esticado o tempo todo, não é? Esticado o tempo todo. E quando volta mais forte. Volta mais forte, o mais bambu resistente. volta mais Essa forte. diferença que é importante, o volta mais forte, que é característico da resiliência humana, né? A gente aprende com a pressão, com a dificuldade, e quando a gente volta mais capaz de enfrentar uma nova pressão. O que é diferente da borracha, que a borracha vai se afrouxando. Você puxa, daqui a pouco a borracha já está meio mole. E a pessoa resiliente, não, ela vai cada vez ganhando mais capacidade de enfrentar
e de voltar para o lugar, de resistir ao perigo, e volta mais forte mesmo. E não volta igual, volta melhor. Agora, Pois tem pessoas que têm mais resiliência, mais capacidade de se serem resilientes do que outras ou não? Todo mundo tem a mesma capacidade? Teoricamente, em princípio, todos teriam a mesma, mas é claro que nós não somos iguais. Então, há algumas características, eu diria, qualidades, que permitem que algumas pessoas sejam mais resilientes do que as outras, né? Há uma gradação muito resiliente e pouco resiliente. Isso vai depender do desenvolvimento pessoal de cada um e das qualidades que a gente consegue construir pela vida fora. Vamos lá, Maria Regina. Olha só, quando a gente tem um baque pesado, como você teve na morte do seu filho, porque ele era muito novo, ele tinha 25 anos, e você tinha o quê, 45? Isso, quer dizer, isso. é muito pesado e a gente tem a sensação, numa perda desse tipo, que a gente não vai conseguir nunca mais nem ser feliz, nem rir, nem nada. Exato. Isso acaba com a gente. Exato. E eu consigo entender, assim, Vera, vem o baque, né? A dificuldade, um obstáculo imenso, um tsunami na vida da gente. E aí a gente tem que fazer uma opção. Ou você caminha, continua caminhando, transformando esse seu caminho, sendo protagonista, né? Aprendendo com os erros. O que você pode fazer para modificar? Ou você cruza os braços e fica como mero espectador. Ou então como vítima também existe. Exato. Isso, né? Então, é o que você vai dizer. Saudades, claro, saudades são muitas. Tristeza, não. Porque eu preciso agradecer a Deus todos os dias o tempo com que Ele ficou comigo. Apenas Ele foi antes de mim. E a certeza que eu tenho do reencontro é que me faz caminhar e saber que esse reencontro vai ser um dia. Agora, quando a gente tem uma tragédia na nossa vida, uma outra coisa vem junto. Hoje, assim, estou vacinado, não é possível que me enviem outra tragédia ou dificuldade tão grande quanto. A gente tem a sensação, não, isso vai, chega. Raio Isso não cai duas vezes no mesmo lugar. Não vai cair. Mas não é verdade nem isso. Não é verdade, exatamente. Eu acho que a gente pode fazer quando vem o raio é aprender com ele. Dor é aprendizado. Eu tenho certeza absoluta disso. Você aprende muito e te prepara e você fica mais forte. E o que vier depois é assim, tipo assim, tiro de letra. Tá. Quando Mais ou menos. Por exemplo, quando você descobriu que você tinha que tomar uma atitude em relação ao seu neto, que você podia ajudar alguma coisa, era como se aquele pedaço ruim da sua vida, aquela morte terrível do seu filho, aquilo poderia te ajudar ali? Não, não assim. É que o que acontece? Quando nós descobrimos, 3 anos depois que o meu filho desencarnou, nós tivemos o diagnóstico do Pedro. E o que bateu em mim, assim, o que eu posso ajudar para entrar de cabeça nessa causa? Maria, só um minuto. Quem está em casa e não acompanhou o programa do início, qual Pois o diagnóstico do Pedro? O Pedro é autista. Tá. Né? E você descobriu nesse momento, E nós 3 anos depois de ter perdido em seu 2000, isso. E aí, o que eu senti foi isso. Eu não posso ficar de braços cruzados. Mas ele De não novo. é filho do Pedro? Não, o Pedro não é filho do não, seu é da filho? Arminda, da minha filha É da mais sua velha. filha. Eu Tá. tenho 3 filhos, né? Um no mundo espiritual, 2 aqui. A Arminda tem 2 filhos, o Pedro e o Roberto. E o meu outro caçula também tem 2 filhos, o Arthur e o Antônio. E aí, para mim, é uma delícia, porque eu tenho um filho de 22 anos que fala: bom dia, vovó. E tem o pequenininho que fala: vovó Gina, já chegou? Então, é assim, bem agradável. E, na verdade, é isso. Eu tomei para mim também, né? Porque nada acontece na vida da gente por acaso. Eu tenho uma maneira de pensar o seguinte: se chegou na minha vida a dificuldade, é porque eu preciso dela para crescer. E vou conseguir. Não tenha nenhuma dúvida. Que eu não vou deixar para ninguém. Eu vou Então, resolver. Pia, como é que você vê isso? Em Bom, termos da nossa resiliência, né? Olha, primeiro o seguinte, escrevi o ano passado, publiquei um livro chamado Fracasso e Acaso, onde eu trabalho primeiro com a ideia do que é fracasso,
porque a gente tende a qualificar facilmente coisas como fracasso, quando são meros acontecimentos na trajetória da vida. Né? A gente tropeça ali, tropeça aqui, levanta, diz, não, foi um fracasso. Não necessariamente, foi um pedaço da caminhada da gente. E acho também que, diferente do que ela disse, acho que o acaso é muito importante na vida da gente. É claro que a gente pode ter uma leitura do acaso, né, como alguma coisa que foi vinda para isso, para aquilo, um significado, mas tanto quanto a gente consegue palpar, acaso é acaso, as coisas acontecem de uma determinada maneira. Né? E quando você olha para trás, você vê a sua vida como uma trajetória onde coisas foram acontecendo e muitas delas, eu diria até talvez a maioria, fora do nosso controle. As coisas vão acontecendo na vida, a gente controla algumas, outras não controla. E a gente tem que conviver bem com isso. Eu acho que o importante na vida é aceitar que a vida é desse jeito, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem para todos. Uma das ideias básicas do Buda a vida é sofrimento. E para todo mundo, sofrimento. Não é só sofrimento, mas é também sofrimento. Mas o importante disso é que quando a gente está sofrendo, a gente tende a se sentir como se a gente tivesse sido escolhido para sofrer, né? Condenado ao sofrimento, e não é capaz, ou tem dificuldade para perceber que o sofrimento está aí para todo mundo sofre, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem a sua tragédia pessoal. E a gente tem que conviver com aquilo e tocar a vida. Eu me lembro de uma circunstância que eu estava doente, e os meus amigos vinham me visitar, e eu estava deitado na cama doente, eles diziam, pô, mas você está tão bem, está resistindo bem. E eu pensava comigo, o que eu posso fazer além de resistir? Tá? E tempos depois, talvez um ano depois, eu fui visitar um amigo que estava doente, e ele estava lá deitado na cama, e eu olhei, que cara corajoso, como ele está bem forte ali, aguentando, né? De repente, eu me lembrei, eu também estava nessa situação, né? E estava achando muito normal. Agora que eu estou olhando, eu estou vendo quase que um herói ali. Mas é uma visão que a gente tem, que é meio romântica. Na verdade, como ela diz, a gente segue porque tem que seguir, o caminho é esse, não tem como andar para trás, então a gente vai andar para frente. Mas tem o contrário também, né, Pio? Eu acho que tem pessoas que focam no problema, que focam minha vida está um caos, está tudo ruim. Tudo dá errado comigo. Tudo dá errado comigo. Descobre-se de si. Pois é, mas isto é que é importante, é entender que para todo mundo tem isso. Né? Eu fui privilegiado, os deuses me abandonaram, então me fazendo pagar pelos meus pecados. Não necessariamente, acontece com todo mundo. Então, cada um tem o seu quinhão, a sua cota, umas maiores, outras menores, e aí é que eu acho que entra um pouco o acaso. Eu não acho que é a mão de Deus punindo, porque é difícil. Né? Antigamente tinha essa ideia, se aconteceu alguma coisa ruim comigo, Deus está me castigando, e a pessoa ficava se procurando assim, o que eu fiz de errado para Deus me castigar? E não tem nada de errado, as coisas acontecem mesmo, né? Tem uma tragédia, um filho que morre. O que a gente fez para isso acontecer? Aconteceu. O que a gente vai fazer é sobreviver a isso, é levar para quem a gente puder uma mensagem de recuperação, de resiliência, de dar a volta por cima. Então, tudo isso é o que a gente faz, é o que a gente deve fazer. Quando não faz isso, é muito ruim. A pessoa se entrega ao sofrimento, se coloca como vítima e passa a ser um infeliz. O Joelmir Betting dizia, a gente não fracassa, a gente desiste. É um pouco isso. Vamos lá, a gente não desistiu ainda não, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta, já já. Vamos lá continuar a conversar com o Luiz Alberto Pio e com a Maria Regina Geras sobre resiliência. Você me conta um pouquinho dessa sua escola, porque você fez ao contrário. Em vez de ter uma escola bonitinha, não sei o quê, vai de que até que série? Seria da educação infantil até o Fundamental 1. Tá.
até quarta série, não é isso? Seria né? o quinto ano. Ou seja, em princípio, a gente tem uma escola e as escolas hoje em dia são obrigadas a aceitar crianças autistas, crianças com problemas e se adaptar. Você fez o oposto. Você criou a escola para o Pedro e aceitamos os outros. Exatamente. Essa foi a intenção, porque até eu procurei, quando nós tivemos o diagnóstico, eu cheguei a procurar algumas escolas, mas há 22 anos atrás, há 20 anos atrás, era difícil, né? E eu, como pedagoga, percebi que realmente ele ia ser incluído, mas não ia ser trabalhado como precisava ser. E aí resolvi realmente abrir a escola. E hoje ele terminou o ensino médio, porque depois da minha escola a gente inseriu na educação do SESI e ele terminou o ensino médio. Você já era pedagoga antes. Eu já era pedagoga antes, Quer dizer, já você... tinha educação especial antes e não sabia para quê, porque nunca tinha feito nada. Vim descobrir depois. Então, assim, tinha acabado de me aposentar e optei por realmente abraçar a causa e tentar, né? Isso é engraçado, né? Iluminou sua vida. Iluminou a minha vida, porque eu já estava, né, 4 anos antes sem o meu filho. Então, assim, tomou o meu tempo muito bom. Agora, quando eu falo que dor é crescimento, doutor, é porque a gente modifica mesmo, né? A gente modifica os nossos valores, a gente modifica a nossa maneira de pensar. Diz para mim, o que você mudou? Bom, primeira coisa que eu fui Conta fazer... aí uma coisa que você não era legal e que você ficou legal. Não, eu não, com certeza, eu não era legal como eu sou hoje. Porque eu faço há 20 anos um trabalho voluntário com crianças na Casa Ronald, em situação de câncer, há 20 anos. Eu aprendo com eles todo sábado à noite. Isso foi a partir do Pedro? A partir do Beto, da morte do meu filho. Beto. Você sentiu a necessidade de ajudar os outros. De tocar o coração dessas mães que também passam, né, muitas dificuldades no sentido de perda. Então, foi uma oportunidade. Escreveu um livro também de poesias. Isso. O Beto, quando faleceu, ele deixou muitas poesias, que ele era um poeta, e a gente lançou. E foi até aqui no Sem Censura, em novembro de 90. Com a Leda? Com a Lúcia Leme? Com a Lúcia Leme, Esse livro de poesia e dos gemidos. Que legal. Deixou pronto e foi uma fase bem interessante. E depois de 2004... Te ajudou a superar o luto? Com esse certeza, lançamento? porque traz ele vivo, né? Sempre, para dentro da minha vida, do meu coração. Então, é uma pessoa que está viva para mim. E em 2004, eu acabei escrevendo um livro sobre como eu superei toda essa minha dificuldade, que foi esse, Que Caminho é Este? Ah, legal. Aí você conta a tua trajetória. E aí eu conto tudo o que eu passei, como foi que eu consegui ultrapassar e conquistar de novo a minha felicidade, né? Qual é o maior sofrimento do homem? Existe isso? O homem é muito parecido com o outro homem? Olha, eu acho que o mais difícil é lidar com perda, sabe? E eu vejo uma maneira de trabalhar a perda que é o seguinte: o que a gente perde é o que ainda não veio. O que veio, a gente teve. Não é? Tá. Quando você perde alguma coisa, você perde uma coisa que você tinha. Então, você perdeu a expectativa de que continuasse a ter. Então, você perde no futuro. Como o futuro não existe, a perda, na verdade, é virtual. É uma expectativa que morre. Não é? O filho que morre é o filho que deixa de existir. Mas futuro. Ele existiu, ele está dentro da gente. Eu me lembro que eu pensei muito sobre isso. Eu tive um momento que um filho meu teve um acidente grave, estava morrendo, morre, não morre. Ele passou uns 15 dias, né, assim, no hospital, entre a vida e a morte. E eu ficava pensando como é que eu ia poder lidar com a morte dele, né? E eu pensava, não, mas ele está vivo, ele agora está vivo. E a vida dele, o que eu vivi com ele, ninguém me tira. Isso eu não perco, nunca. A lembrança vai estar sempre comigo. Né? E essa questão, a ideia da lembrança, para mim, ficou uma coisa muito forte. Todas as vezes que eu tive perdas, eu sempre pensei daí para frente assim, eu lembro, e o que eu lembro é meu. A minha lembrança eu não perco. E isso tem uma força para mim muito grande, que é a ideia de que
o que importa é a lembrança. Então, quando às vezes... Outro dia encontrei com um grupo de amigos, todos na faixa dos 80, colega de faculdade, falaram, não, a gente fica com saudade. Eu não tenho saudade, eu tenho boas lembranças. Para mim, saudade não, porque saudade parece uma coisa meio negativa, meio sofrida. Não, boa lembrança. Boas lembranças. Tudo que eu vivi, eu guardo as boas lembranças. As boas e as ruins, elas viram boas. Para elas eu contar, vivo. Deixa eu só perguntar contar. em relação à resiliência, que é as pessoas preparadas ou não para isso. Existem pessoas que são frágeis, realmente frágeis, que tiveram dificuldades na formação da sua personalidade. Você lida com pessoas frequentemente assim, Sim, na sua ajuda elas clínica. a ficar mais fortes, menos frágeis. Exatamente. Essas pessoas tendem a ser um pouquinho menos resilientes. Sim, com certeza. Tá. Como eu disse, a resiliência é uma coisa que varia do mais resiliente àquele que não tem resiliência nenhuma. Tá. Da capacidade de suportar as dificuldades, as agruras, os baques, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E é muito interessante que a gente pode melhorar isso. Melhorar o que eu chamo de robustez, a capacidade de aguentar melhor a pancada. Então, uma as pancadas academia da vida, psicológica, da vida. né? Sabe? Então a gente Sofre pode menos se quem preparar. desenvolve essa Eu capacidade? não diria que sofre menos, mas eu diria que aguenta melhor o sofrimento, aguenta melhor a dor. Tem menos medo do sofrimento também, né? Não? Também, Eu- menos medo. Os lutadores, todos eles dizem que o importante é saber aguentar a pancada, aguentar a dor e não mostrar. Né? Eles falam muito em não mostrar a dor. E eu me lembro de uma coisa que me impressionou muito na época. Havia um corredor de maratona australiano chamado Derek Clayton, que bateu um recorde, estabeleceu uma nova marca, etc. Durante muitos anos, a marca dele era melhor em maratona. Isso lá para os anos 80. E uma vez eu li uma entrevista na qual ele dizia, eu não era o melhor. Fulano e fulano eram melhores corredores que eu, mas eles não tinham a capacidade que eu tinha de aguentar a dor, porque dói. Ele dizia, dói muito. Quando ele terminou essa maratona, que ele chegou na frente, bateu um recorde, ele, não é recorde, é a melhor marca que eles chamam, né, de maratona. Ele disse assim, eu passei uma semana urinando sangue. Para dizer o grau de comprometimento que ele botou o organismo dele para conseguir aquele objetivo, que era o objetivo dele. E não desistiu. Na verdade, tudo isso é porque você descobre de uma forma avassaladora que o outro existe de uma forma positiva na sua vida. É o outro que aparece, né? A outra pessoa, Exato. a pessoa de quem você tem saudades ou que você está na sua frente. Exato. É isso? Exato. É fácil, né, da gente poder saber que a hora que eu estou sentindo mais saudades, mais falta, eu faço um pensamento, né? Eu penso nas coisas boas, como você falou, em tudo que nós vivemos bem, e aquilo começa a ter vida de novo dentro de mim. E dá força E para dá resistir. força para resistir, exatamente. A força Isso vem é contagioso, Pi? A força dos outros? Pega, se a gente Pega. quiser. Claro, essa Não é só a doença que é ruim, da né? gente alimentar um aos outros com energia, com amor. A gente pode ajudar os fundamental. nossos colegas a terem resiliência, inclusive. Se a gente Claro. percebe que a pessoa está indo por um caminho meio errado, de muita dificuldade, de muita dor, a gente pode tentar puxar. E quanto mais você ajuda, mais resiliente você também fica. Isso, né? perfeito. Isso é muito importante. E essa questão da saudade, para mim, é muito curiosa. Um dia eu encontrei um grande amigo meu, que eu não via há muito tempo, e eu abracei ele e falei, ih, que saudade. Na hora eu senti saudade. De uma pessoa que estava ali, né? E ele disse assim, saudade é bom assim, quando a gente se encontra. Né? E aquilo ficou para mim também. Quer dizer, saudade é uma coisa que eu guardo para sentir na hora que eu vou encontrar a Que você pessoa. está acabando de matar a Na hora que eu saudade. vou matar a saudade, né? É uma ideia boa também para mim. Então, eu prefiro pensar nas lembranças, saudade. E, claro, se você pensa, daqui a um dia eu vou encontrar de volta meu filho... É uma boa, né? é um bom então, pensamento. É um bom encontro que vai haver. Então, É uma boa ideia. Porque a vida ela é difícil, tem momentos bons, né? Como tem momentos difíceis,
Mas ela não cansa quando a gente carrega o amor, né? Quando a gente tem amor, a vida não cansa. Os obstáculos vêm, a gente enfrenta e passa para outro, e tudo passa. Passa os bons momentos como passam os maus momentos. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Não, é verdade, é verdade. É verdade. Gente, foi muito bom esse momento breve. Passou. Que pena. Eu só queria dizer uma coisinha Fala. para terminar, que me ocorreu agora. A gente estava falando nessa questão do amor, e eu me lembrei de algo que é muito importante, que é o seguinte: amor, em primeiro lugar, a gente tem que ter por nós mesmos. Isso. Né? Eu me lembro das palavras de Cristo, que diz assim: ame ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então, primeiro, ame-se a si mesmo. Aí você vai poder amar melhor os outros. Não é egoísmo, não, mas é sentir que você faz parte desse universo, que você tem o teu lugar e que você merece ser amado por você mesmo e poder amar os outros a partir daí. Gostei, essa história do merecimento. Isso, eu queria só terminar Fala. com os poetas, né? Tá. Os poetas entendem bem da vida, e eu queria deixar uma pequena poesia do meu filho, que diz assim, ó: vai fazer poesia, que beleza não tem hora e nem tem dia. Vai fazer poesia, que ela própria corrige a vida. Perfeito. Muito Que bonito. lindo. Lindo. Muito Obrigada, Regina. Obrigada, Pia. Até o próximo Sem Censura. Até, eu tenho certeza que esse momento aqui vai ficar para sempre na cabeça de quem assistiu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até amanhã.